boa noite para você. No Entrevista Coletiva de hoje, um dos maiores municípios do estado. Está aqui com a gente a prefeita de Contagem, Marília Campos, que vai falar sobre os principais desafios da sua gestão e as ações que vêm transformando a cidade. Nesta conversa, ela também aborda as prioridades nas áreas da saúde, mobilidade urbana, desenvolvimento econômico. Quem participa com a gente são os jornalistas Bruno Favarini, repórter de política da Rádio Itatiaia, e Lucas Cata Preta, que é chefe de redação da Band Minas. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Marília, por aceitar estar aqui com a gente, né? Lucas, quer começar hoje? Quero, que honra. Obrigado, então. Prefeito, obrigado aqui por vir à entrevista coletiva. Boa noite. Dando oficialmente o parabéns, né, pelo 4º mandato, né, a partir de 2025, indo para mais 4 anos à frente de Contagem. Os números da senhora são muito surpreendentes, né? Quase 61% dos votos válidos no segundo turno. E minha pergunta é a seguinte, prefeita. No primeiro turno, perdão. Desculpa. Imagina, a senhora está certa. Minha pergunta é a seguinte: Contagem não tem 61% de petistas. Eu diria que tem 61% de marilistas, talvez. Quando a gente vê o desempenho do PT, seja aqui no estado e outras cidades aí Brasil afora, foi só no segundo turno, né, que o PT foi conseguir uma capital, aí sim no laço, né, ali com Fortaleza. Será que tem alguma receita que a senhora conseguiu empregar bem lá na cidade, de ter conseguido esse sucesso, seja agora nessa eleição, mas pensando que é o 4º mandato da senhora? O que de diferente a senhora tem feito que o PT parece que não percebeu? Duas questões que eu acho que são fundamentais, né? Primeiro é trabalho para mostrar, né? E o fato da gente ter trabalhado, melhorado a vida das pessoas, ter feito diferença na vida das pessoas, botaram elas para pensar. Eu voto na ideologia ou eu voto em quem trabalhou, em quem de fato fez algo pela minha vida, pela minha cidade. Então, mostrar o trabalho, mostrar o que vai fazer, discutir projeto de cidade. Essa foi a polarização que eu estabeleci. Não a polarização ideológica, mas a polarização do trabalho já feito e do trabalho que a gente gostaria de fazer. Então, é trabalho e estratégia política, e diria que muito diálogo e presença popular. E isso faltou ao PT nas principais campanhas Brasil afora? Ficou muito nessa polarização ideológica, por exemplo? Na verdade, assim, o PT, ele, depois de 2013, vamos dizer assim, todo aquele processo de criminalização da política, o PT foi muito afetado por todo esse processo, né? E, na minha opinião, ele continua com um discurso que precisa ser reconstruído, né? Um diálogo que está muito segmentado, muito identitário, e diria que uma estratégia eleitoral muito marcada ou focada em marcar posições e não numa perspectiva de que discutir um projeto que seja viável, seja ele no município, no estado e no país. Então, agora no final do ano, a gente vai conversar nacionalmente, né, a militância, os seus filiados, e certamente esse debate será colocado. Daqui para frente, como é que vamos fazer? Eu defendo que seja reconstruído o discurso, o relacionamento com a sociedade, a nossa presença, a relação com os governos, né? Eu acho que tudo isso é fundamental. A prefeita de Juiz de Fora, né, Margarida Salomão, também do PT, tem uma história parecida nesse sentido, né? Em Juiz de Fora também foi uma eleição histórica. Ela compartilha, talvez, desse pensamento? A Margarida deve ter ouvido muito assim, eu não voto no PT não, mas nessa mulher eu voto. Sim. Eu gosto muito dela, mas não gosto do PT. Porque o que aconteceu no caso de Contagem não é o caso de Juiz de Fora, que o Lula ganhou em Juiz de Fora. Sim. Mas em Contagem, né, o outro presidente ganhou. E eu fiz campanha para o Lula, assim como fiz campanha para o Calil. Mas isso não foi suficiente, né? Mas as pessoas avaliaram não quem eu apoiei ou quem me apoiava, avaliaram o meu trabalho. E a Margarida, eu acredito que ela tenha passado por isso também. O trabalho dela, as pessoas reconhecem e vale a pena confiar no trabalho que ela fará de novo para o Juiz de Fora. Olá, prefeita. Elias, Lucas, obrigado pelo convite. Prefeita, talvez hoje dentro do PT existam duas alas diferentes, né, ideologicamente diferentes. Uma ala que defende que o PT deve se manter fiel às suas raízes e outra ala que defende o que a senhora está dizendo, talvez uma centralização do discurso para combater a rejeição que o partido encontra hoje.
Como que encontra um meio termo? Como que a senhora conversaria com essa outra ala? Eu acho que não tem duas só não, acho que tem várias, né? Então tem uma multiplicidade, uma diversidade grande de opinião. E eu não faço parte de nenhuma corrente do PT, né? Mas eu me relaciono, converso com todos. E acho que o que a gente tem que começar a discutir dentro do PT é qual que é a nossa prioridade. Né? É a gente dialogar com o segmento ou dialogar com a sociedade? É o nosso diálogo com cada território ou é o diálogo com algum segmento especial? Porque quando você vai, por exemplo, para uma cidade ou para um território de uma cidade, você discute todas as questões. Então, todas as questões, elas estão subordinadas ao interesse do território. Então, o PT ele tem que modificar a estratégia, senão ele não vai crescer. Não vai crescer eleitoralmente, não vai crescer politicamente e a gente pode comprometer os processos futuros das disputas políticas e eleitorais. Isso já é pensando no PT pós-Lula também? Também. No governo de reeleição, que eu acho que o Lula deve se candidatar, né, de novo para presidente, acho que ele é o melhor nome, mas até isso eu acho que tem que ser construído com uma frente ampla para a gente ter um projeto democrático e popular que não seja só apenas do PT, mas que seja de vários partidos, inclusive de centro, esquerda e centro no nosso país. Perfeito, mas aí parece que o PT tem uma dificuldade muito grande de pensar nesse pós-Lula e, inclusive, recentemente o presidente de uma entrevista à CNN Internacional falando espero que não seja necessário que eu dispute em 2026. Mas quando a gente pensa hoje em quadros nacionais do PT, fora o presidente Lula, parece que não tem esse nome, um nome com envergadura, com estofo para ir para uma eleição nacional. Por que essa dificuldade do partido em, não vou falar sair da sombra do presidente Lula, porque ele é maior do que o partido, mas achar realmente esse nome, ou nomes, na verdade, que realmente possam ser colocados ali para uma disputa presidencial? Mas aqui, construir liderança não é fácil, não. Mas a direita consegue. Mas hoje quem que é a liderança que unifica a direita? Não tem também. Mas ela é mais pulverizada, não, que a esquerda? A direita também está pulverizada, né? Se o candidato, o ex-presidente não for candidato, ela vai se dividir em vários. É difícil unificar. Qual que é o nome nacional? Não tem. Então, hoje, né, o Lula ele é um nome nacional que unifica a esquerda e o centro, ou poderá unificar. Agora, a direita tem problemas, porque ela não tem um nome unificado nacionalmente. Ela tem em várias regiões. Então, essa é uma discussão de novas lideranças, é uma dificuldade hoje para todos os partidos, não é só para o PT, não. Eu diria que para o PT, né, se ele modificar o seu discurso e começar a dialogar de forma mais universal, nós poderemos investir e trazer novas lideranças. Mas hoje nós tivemos uma inovação grande nesse quadro eleitoral, né? Nessa disputa eleitoral. Não crescemos de acordo com a meta que a gente estabeleceu, mas já significou um pequeno crescimento. Conquistamos uma capital. Então, se a gente fizer um balanço, né, o PT ele cresce um pouco, não na expectativa que se tinha, né, talvez em função da própria estratégia adotada. Mas eu acho que, assim, eu enxergo com otimismo essas possibilidades. Agora, só para continuar nesse assunto, quando a gente pensa no discurso, no começo a senhora falou, é uma discussão que passa muito por essas pautas identitárias. Isso tem sido agora cantado em verso e prosa, que é o que tem afastado boa parte da população brasileira dos partidos de centro e de centro-esquerda. Qual que seria o discurso, então, que o PT deveria adotar para voltar a dialogar com a população também? Você pensa bem, hoje nós estamos discutindo jornada de trabalho. Sim. Tá? No Brasil inteiro. É necessário reduzir a jornada de trabalho? Eu concordo. Mas ela não pode ser discutida apenas sobre o interesse dos trabalhadores. Ela tem que ser discutida também com o segmento produtivo. Com quem emprega, né? Com quem emprega. Senão, o que a gente pode provocar? Uma modernização, automatização, como aconteceu, por exemplo, na categoria bancária, né, que tinha aí 600 mil trabalhadores em todo o país. Eu era bancária na época. Houve modernização e houve um desemprego em massa. É isso que a gente quer?
Né? Eu acho que a gente tem que pensar numa redução da jornada de trabalho, sim, mas aquela que seja sustentável. Eu acho que a gente tem que pensar em pisos salariais do setor público, mas que tenha sustentabilidade, porque hoje se pensa num piso igual pensou-se no piso da enfermagem e quebra a gente, ou no piso da educação que ninguém consegue pagar. Então, é importante valorizar o trabalhador? Sim, mas é importante conversar com as prefeituras, é importante conversar com o Estado, é importante conversar com o setor produtivo e não substituir, né, o legislativo das organizações sindicais, porque hoje o que acontece? Com o enfraquecimento dos sindicatos, os legislativos se transformaram em sindicatos das categorias. Sim, verdade. O que falta para esse diálogo acontecer? Pois é. Na verdade, eu acho que a gente tem que pensar do ponto de vista assim, os trabalhadores têm uma política de negociação, mas o patronato também. Eu já fui sindicalista, né? A gente fazia contratos nacionais, sindicato trabalhadores e sindicato patronal. Era um contrato nacional. Estávamos, inclusive, num processo de democratização do país. Isso tem que voltar a acontecer. Uma contratação coletiva, mas isso depende também de quem? Do setor patronal. Então, não basta apenas o trabalhador querer isso. Nós temos que ter organização no local de trabalho, nós temos que ter um processo de democratização do local de trabalho. Então, essa cultura democrática, ela não pode ser apenas, né, para eleger deputados, vereadores, prefeitos, presidente. Essa cultura democrática de participação, ela tem que ir para o mundo do trabalho, na relação capital-trabalho. Prefeita, a senhora sabe que a gente brinca que quando termina uma eleição a gente começa a pensar na próxima, né? Pois é. E na próxima a gente vai eleger o próximo governador, né, o sucessor do governador Romeu Zema, e a senhora já se mostrou em outras oportunidades simpática ao nome do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que seria talvez esse nome centralizador que a senhora disse no começo das suas primeiras respostas. É um nome que encontra alguma resistência da direita e da extrema-direita, principalmente por conta dos processos de impeachment contra o Alexandre de Moraes, do STF. Não seria arriscado apoiar de cara uma candidatura que já encontra rejeição em campos adversários, vamos dizer assim? Na verdade, o Rodrigo é um fenômeno, assim, que eu acho que ele foi eleito pela base da direita e no Senado Federal ele contrariou essa base e construiu uma nova base a partir do Legislativo. É com essa nova base que ele tem que pensar em construir a sua candidatura. Né? Embora um setor hoje do país não queira fortalecer a democratização, mas tem um largo setor que está querendo ser ganho para esse novo projeto. E é nisso que o Rodrigo, nós temos que convencê-lo a ser candidato. Né? Eu acho que Minas nunca esteve tão bem representada no Senado Federal, pelo que ele já apresentou, pela defesa que ele faz, não só da democracia. Olha a questão da dívida de Minas, se não fosse o Rodrigo, né, para puxar esse debate no Legislativo e outras questões que ele tem representado tão bem. Então, eu acho que hoje ele é o melhor nome, né, para ser construído. E acho que as outras candidaturas também estão sendo construídas. O que o Rodrigo precisa é de tomar uma decisão política, né, e descer no chão, percorrer essas Minas Gerais para falar para a sua nova base social que ele está conquistando, que ele é candidato para que ela possa abraçar essa candidatura. Quando a gente fez campo da direita, o governador Romeu Zema já falou isso em várias entrevistas, ele vai lançar o vice, o professor Matheus Simões. Como que a senhora avalia esse nome e pergunta até da relação da senhora ou da prefeita de Contagem com o vice-governador? A minha relação com o governo Zema, seja com o Zema, seja com o Matheus Simões, professor, né? Ele é muito boa, civilizada, né? A gente é diferente, a gente tem partido diferente, mas isso não é impedimento para estabelecer uma relação republicana. E temos várias parcerias, Estado e município de Contagem. E é assim que deve ser a política, né? Agora, com relação à candidatura, o Zema se elegeu, foi reeleito, mas não é fácil transferir voto. Hoje, o professor Matheus Simões está sendo construído no Estado. Por isso é que o Rodrigo tem que vir depressa para falar que Minas tem um nome alternativo e as pessoas têm que começar a saber qual que é a diferença desses projetos para Minas Gerais. O Novo, ele tem uma visão de Estado, onde política social, né, é muito reduzida. Né? E acredito que o Rodrigo vai defender é um novo Estado, com políticas sociais,
um novo rumo para o desenvolvimento econômico do nosso Estado, inclusive com propostas para a gente resolver o problema que hoje coloca o Estado de Minas Gerais como um Estado falido. Não está resolvido, não está saneado. E se hoje o governo Zema paga o 13º, se hoje ele paga o salário dos funcionários, é porque agora começou a pagar de forma reduzida as parcelas da dívida graças à ação do Supremo Tribunal Federal. Mas não está resolvido. E hoje nós temos que enfrentar o quê? O problema da dívida, que é essa despesa que provoca uma sangria enorme nos cofres públicos, mas nós temos que enfrentar o problema da receita, que hoje Minas não tem receita, com a Lei Candir, que desonera, né, de imposto e coloca tudo para exportar. Então, a gente dá uma grande contribuição para o Brasil na política de exportação e a gente não tem contrapartida nenhuma. E isso a gente tem que resolver. E quem tem que liderar essa luta é o governo do Estado. Então, a gente tem que preocupar com a despesa, mas temos que preocupar com a receita também. Mas, curiosamente, o acordo da Lei Candir foi feito nesse governo, né? Pois é, ele fez um acordo onde ele abriu mão de um passivo. Outros estados não, por exemplo, o Pará não abriu. Era uma oportunidade enorme da gente fazer um encontro de contas, né? Daquilo que devem a Minas Gerais e daquilo que a gente deve para a União. Não foi feito isso, não sei por quê. Exato, eu também me pergunto. Perdemos uma oportunidade enorme. Mas como a gente não é de ficar, né, olhando para o retrovisor, a gente pode pensar o daqui para frente. Por quê? Porque continua desonerando, né, os produtos que Minas tem, que é a mineração e os produtos agrícolas. Como é que a gente pode começar a ser compensado por essa desoneração? Porque se a gente não tem receita, a gente não tem investimento. Hoje Minas não pode contrair empréstimo. Então como é que governa Minas? Complicado, né? Não tem receita, não pode contrair empréstimo e paga e tem uma dívida de 800 bilhões, não é isso? Impagável. É impagável isso. Então, hoje falar que Minas está saneada é brincadeira, é querer enganar a população. Agora, conta só pra gente aqui. A senhora está falando que defende o nome de Rodrigo Pacheco. Por que não o nome Marília Campos? Pois é, assim, não é uma questão de disposição. Eu sou uma pessoa muito bem disposta, sou apaixonada, quero uma solução para as cidades, para Minas, né? Tem disposição total. Mas eu já enfrentei 4 eleições e as 2 últimas, né? A penúltima, antes de eu, né, assumir a prefeitura, e a de agora, essa questão do antipetismo ela é muito forte. E em Minas Gerais é mais ainda. Eu sou do Triângulo Mineiro e sei como é que é, né? Também dei uma andada por Minas Gerais. Então, na cidade, olha só, eu tinha em Contagem 80% de aprovação. Foi uma grande vitória ganhar no primeiro turno, né? Ganhar com 60% dos votos, uma grande vitória. Mas se eu não fosse do PT, eu teria ganho com 70%, com os 80%. Nessa questão, então, prefeita... assim, ser do PT, não vou sair do PT. Não sairei do PT, porque o PT, a estrela está gravada aqui. Né? Eu fui julgada pelo meu trabalho, eu tive, né, a confiança da minha população. Mas é muito difícil você enfrentar uma eleição num estado com essa quantidade de município. Conservador, na maioria. Conservador. Você vai no Sul, né? Você vai no Triângulo, meu Jesus. Né? Aí eu preferia o quê? Que a gente pensasse um novo projeto que tivesse viabilidade eleitoral. E eu acho que uma candidatura de centro, ela é mais viável do ponto de vista eleitoral. Entendi. Nesse sentido, prefeita, o candidato a deputado federal, Júnior Amaral, ele cresceu nas pesquisas nas últimas semanas, né? Especialmente depois da visita do ex-presidente Jair Bolsonaro à cidade de Contagem. Ele esteve lá acompanhado do Nicolas, do Bruno Engler, enfim. A senhora acha que, apesar de a senhora ter vencido no primeiro turno, esse crescimento do deputado Júnior Amaral passou algum recado também que, se não fosse a Marília, talvez a extrema-direita teria vencido em Contagem? Para vencer, né, tinha que ser uma pessoa com muito trabalho para contrapor, né, a política defendida pelo candidato adversário, da moral, né, ou da questão do PT e por aí vai. Só para você ter uma ideia, eu sou uma pessoa que dialogo com todas as religiões, dialogo com toda a cidade, mas especialmente na questão da religião. Eu sou católica, minha mãe é evangélica, mas eu vou em todos os eventos enquanto prefeita. Eu fui numa atividade promovida pelas religiões matriz africana
E saiu um boletim apócrifo, Marília vai trazer Umbanda para Contagem. Isso foi distribuído em todos os locais. Então, onde tem o voto do preconceito, né, isso traz um prejuízo do ponto de vista de voto. Porque eu vi muita gente falar, não vou votar porque você é a favor da Umbanda. Ou não vou votar porque você é a favor, sei lá, né, vai fechar a igreja. Então, essa mentira, essa fake news ou esse preconceito foi muito trabalhado. Então, ele cresce não porque defendeu um projeto de cidade, mas ele cresceu porque teve um apoiador que teve muito voto em Contagem e em cima desse preconceito, né, que eles difundem. Mas isso eu acho que vai diminuindo aos poucos, se Deus quiser. Vamos então passar agora para o tema Contagem, Vamos prefeita. Lá. Quais são seus orgulhos maiores, né, nesses últimos anos na cidade? A cidade, assim, ela está sendo muito... ela crescendo muito, né? Hoje a cidade de Contagem está com um investimento privado de 10 bilhões e um investimento público de 1,5 bilhão. E é obra por toda a cidade. Na educação, na saúde, no asfalto novo. Então, ficou muito tempo sem investir, a gente está com um grande nível de investimento. Incrível, né, que a principal dificuldade hoje é mão de obra para que as empresas executem o plano de investimento. Então, eu tenho muito orgulho dessa quantidade de investimento, porque isso faz diferença na vida das pessoas. Ver uma criança na escola, na educação infantil, ver as pessoas trabalhando, né? Contagem hoje é destaque nos dados do CAGED como a principal cidade que mais gerou emprego no estado de Minas Gerais. Então, isso é muito importante para construir uma cidade mais justa. Então, as obras me orgulham muito, né? E é uma cidade que está se tornando cada vez mais atrativa para receber novas empresas. E o sentimento de orgulho também do cidadão de Contagem, ele cresce a cada dia, porque cresce junto com a cidade. Então, esse é o legado, mas é uma cidade que tem problemas, né, como o do transporte coletivo, que é o grande desafio, que eu não vou resolver apenas no município de Contagem, que eu tenho que dialogar com o governo do estado, né? Que eu tenho que dialogar com o governo Lula, porque a gente quer expandir o metrô, colocar o trem nos trilhos lá para fazer um corredor Contagem, Belo Horizonte e Betim, né? Então, esse é um grande desafio, como é um grande desafio a saúde. Todos os lugares, mas especialmente lá, nós não temos a média e alta complexidade. Então, uma cirurgia cardiológica é feita em Belo Horizonte. Eu dependo de quem? Da regulação em BH. Esse é um desafio e é por isso que a gente está propondo para o prefeito Fuad que a gente se organize no BH mais 10. BH mais 10 cidades, né? 10 cidades que contornam BH e que têm problemas comuns e que só serão resolvidos se a gente se articular e integrar. Está aí o exemplo da Lagoa da Pampulha, né, que já é uma experiência que eu acho que é de sucesso. A gente fez um convênio, se articula e nós vamos despoluir a Lagoa da Pampulha. Vamos falar mais então sobre o BH mais 10, sobre essa ideia. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta já, então fique com a gente. Estamos de volta hoje com a prefeita de Contagem, Marília Campos, e está aqui com a gente também o Bruno Favarini, jornalista da Itatiaia, que vai continuar agora, né, Bruno? É isso, prefeita. A senhora falou um pouquinho de metrô na sua resposta anterior. Eu já vi a senhora cobrar publicamente o presidente Lula por mais investimentos em um evento lá em Contagem para transporte nos trilhos de passageiros e de cargas. Alguns prefeitos, a senhora disse sobre as cidades da região metropolitana estarem ligadas por metrô. Em Betim, por exemplo, não existe essa esperança. Os candidatos que a gente entrevistava diziam que era um sonho um pouco distante. Como é que é para a senhora? Existe algum projeto, alguma promessa de que alguma linha chegue à Contagem? Existe já uma articulação feita, inclusive com projetos. Eu estive com o Lula agora, semana passada, e já entreguei e fortaleci a reivindicação que o Estado de Minas apresentou no último PAC, que é a expansão de mais uma estação do metrô ali no viaduto Beatriz, em Contagem. Isso agregaria passageiros não só de Contagem, mas também de Betim, porque pode vir pela Via Expressa ou vem por dentro ali, Betim, Contagem, então seria um ganho muito grande, né? E a outra alternativa é que nós temos trilhos em toda a região metropolitana. Os trilhos hoje, eles passam em 22 cidades, nós temos um anel ferroviário.
e pena que é só utilizado para ou o estacionamento das locomotivas ou para transportar grãos, né? Ou minério. Então, a exemplo do que acontece em São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais, nós queremos o trem de passageiros também, integrado com a mobilidade, com os outros sistemas, com os outros modais, né? E aí, o Ministério do Transporte já está fazendo 7 estudos para transporte de passageiros. Nós apresentamos uma proposta, que é colocar uma linha compartilhando, inclusive, sem impedir a carga lá, mas colocando a linha Contagem, Betim, Belo Horizonte, para depois, inclusive, ter a expansão. É perfeitamente viável, possível, tem passageiro para isso, e nós só vamos melhorar o transporte se a gente também colocar metrô e transporte sobre trilhos. Então, a gente está nessa expectativa. Agora, com a renovação da concessão na Ferrovia Centro-Atlântica, teve uma audiência pública e eu já defendi na audiência pública aqui em Belo Horizonte, foi onde aconteceu, que ocorra um espaço também, uma possibilidade nesse contrato, nessa renovação, de compartilhar o trem de passageiro. Então, nós estamos na disputa, não só dessa concessão sendo renovada, como também da decisão política do presidente da República, do Lula, para garantir a expansão do metrô e do trem de passageiros. Agora, prefeita, muitos desses problemas sobre os quais a gente está conversando aqui, transporte, saúde, Lagoa da Pampulha, são problemas metropolitanos. E como jornalista que cobre região metropolitana, acompanha e vive nessa região metropolitana, eu vejo que falta uma articulação gigantesca entre os prefeitos da RMBH e até um dedo do governo do estado, tipo, gente, vamos sentar, vamos juntar. A gente tem uma agência metropolitana que parece não articula nada. Eu fico impressionado com o fato de o passageiro do ônibus de Contagem usa o cartão ótimo, chega em BH, tem que sacar um outro cartão para usar. Isso não é integrado, coisa que em São Paulo já acontece há décadas. O que está faltando aqui para essa integração mínima, com coisas mínimas, mas que parece que não evolui? Em São Paulo, eles criaram uma agência metropolitana para ter um instrumento de articulação, né? A agência nossa metropolitana, ela não teria esse papel operacional de mexer com a mobilidade, não teria, né? Mas eu acho que nós deveríamos caminhar para um instrumento, ou um consórcio, ou uma agência. O governo do estado enviou agora para a Assembleia Legislativa um projeto de lei criando uma agência, talvez não com essa finalidade, mas que os deputados estaduais poderiam aproveitar e colocar essa finalidade para discutir a mobilidade na região metropolitana e ser um braço operacional do DR na operação do transporte coletivo na região metropolitana. Se não for isso, podemos criar um consórcio, como é a experiência, por exemplo, de Goiânia, estudos que a gente fez da reunião da Frente Nacional de Prefeitos, a gente teve a oportunidade de conhecer. E é uma experiência muito exitosa. Lá participa o Estado e as cidades da região metropolitana. Nós podemos evoluir nessa perspectiva aqui, para discutir aquilo que é mais problemático. Eu, inclusive, sugeri ao prefeito Fuad que a gente articulasse o BH mais 10, então o BH mais 10 cidades, para discutir 3 questões iniciais: o transporte, os procedimentos especializados, a alta e média complexidade, porque a rede está aqui em Belo Horizonte e para a gente atender o paciente de Ribeirão das Neves, de Belo Horizonte, de Nova Lima, precisa de usar o equipamento daqui, e a gente também discutir população em situação de rua, porque ela migra muito. Então, não adianta eu apenas ter uma política lá na minha cidade. Você encontra gente que está lá e que vem para cá e o contrário também. Então, essas 3 questões, elas podem e devem ser debatidas pelas cidades para a gente potencializar o nosso recurso e os nossos equipamentos para enfrentar e resolver problemas na nossa população. Prefeita, essas articulações entre cidades da região metropolitana talvez tenham aumentado um pouquinho nas discussões do Rodoanel, né? A gente vê algumas cidades concordando em muitos pontos, talvez precisando entrar em mais consonância com a Prefeitura de Belo Horizonte. O que está faltando nesse diálogo específico do Rodoanel para o projeto andar de acordo com o que todas as prefeituras pensam? Pois é. O Rodoanel, ele impacta bem a grande maioria das cidades, mas ele impõe um sacrifício muito grande com o seu traçado, a cidade de Contagem e a cidade de Betim. E a gente apresentou uma proposta de mudança de traçado, só que
o governo do estado não se posicionou pelo menos favoravelmente a este traçado. E a nossa posição, pelo menos até onde eu estou sabendo, de Betim também, mas é a nossa, é de não dar o atestado de conformidade, ou seja, tentar travar o licenciamento ambiental. Porque o que acontece em Contagem? Contagem hoje é cortada pela 381, pela 040, pela Via Expressa. Então, é uma cidade muito desintegrada. Isso cria um problema de identidade, de insegurança muito grande, de mobilidade urbana, de forma que a região do Ressaca é muito mais identificada com Belo Horizonte do que com Contagem. E todas as obras que nós fazemos hoje de integração é com recurso próprio. Então, agora, é claro que esse sistema viário ele favorece muito o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Só que não foi pensado do ponto de vista de quem mora lá. E isso é que tem que ser pensado. Mas, além disso, tem um outro problema, o traçado. Que ele é um traçado que corta uma região de área de preservação ambiental, uma APA, que inclusive é aprovada na Assembleia Legislativa depois de muita luta, que pode trazer um impacto muito grande no futuro, que é o quê? A cidade ficar sem água. Porque onde passa um sistema viário, ele provoca um impacto urbano. Né? E como é que ficam as minhas nascentes? Como é que ficará o adensamento populacional? Como é que ficará a integração da cidade? Então, eu acredito que se o governo Zema tivesse uma escuta maior, ele poderia discutir o aumento desse traçado, que não ficaria mais caro. Por quê? Porque compensaria fazer um traçado mais longo e não teria tanta desapropriação. É isso. Estamos caminhando aqui para o finalzinho do programa. Quer fazer a pergunta de fechamento, Lucas? Será que vai ser de fechamento? Vamos ver se vai dar tempo. Vamos Prefeita, lá. A gente está nesse período de chuvas, né? Chuvas intensas. Entramos aí depois de um tempo de muita seca, né, na região metropolitana. Chuvas fortes. Como é que Contagem está preparada para esse período agora e virada de ano, que é sempre uma preocupação, né, para as cidades aqui da região metropolitana? Eu diria que a gente está mais preparado, né? Porque a gente está com 3 bacias de contenção sendo executadas, uma é pelo estado, 2 pelo município de Contagem e uma por Belo Horizonte. Essas que é Contagem em Belo Horizonte, que é fruto de um convênio com o governo do estado, é para a gente enfrentar o problema da cheia no Arrudas. Mas tem outros pontos da cidade que nós fizemos obras, ali no Água Branca, no Novo Progresso, mas tem um problema ainda que nos preocupa, Sarandi, ali na região do Ressaca Nacional, e a outra é ali na Firmo de Matos, pegando a região da Vila Jardim Eldorado. Essas a gente tem que ficar mais de olho, porque se tiver chuva muito forte, a gente não consegue segurar um impacto para os moradores e moradoras. Mas a gente está fazendo muitas obras, mas ainda não temos a solução para todos os lugares. Não tendo essa solução para todos os lugares, como é que a gente... O que está preparado para essa população nesse momento, né? Que a chuva já está aí. Por enquanto, as nossas chuvas elas estão mais tranquilas, né? No caso do Marimbondo, a Vila Jardim Eldorado, né, ali na Firmo de Matos, tem a Vila Samag, nós estamos num processo onde a gente quer indenizar as famílias que são afetadas pelas chuvas todo ano. Então, a gente está na fase ainda de marcar as casas e fazer o processo de negociação. Demora, mas eu não sei assim, como é que vai ser o comportamento desse ano das chuvas, mas a população tem que ficar alerta. Tá certo. Para a gente responder em 10 segundos, sua prioridade para 2025, a primeira nesse 4º mandato, qual que seria? População em situação de rua. Excelente. Prefeita, muito obrigada pela participação. Bruno Favarini também, Lucas Catapreta, agradeço a vocês e a você de casa também, muito obrigada pela audiência. A gente se encontra novamente no próximo sábado. Até lá.